Gálatas capítulo 5 e versículo 1 diz assim: está pois firme na liberdade que Cristo vos libertou, não torne-se colocar debaixo do jugo da servidão. Amém? Glória a Deus. Oramos a Deus. Senhor Jesus queridos, aqui está esta palavra fiel e verdadeira e únicas, que possa falar ao nosso coração, à nossa vida, porque tu, Senhor, está aqui, ó Pai, para transformar nossa vida, meu Deus, para nos abençoar, por mais esse culto na tua presença. Em nome de Jesus, fala com os irmãos, fala com as irmãs, fala também comigo, fala com todos, ó Pai, que vão ouvir estas palavras, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Todos os mundos que já são crentes e entregou a sua vida para Cristo estão esperando o Jesus voltar, não é verdade? Glória a Deus, porque a pessoa não aceita Jesus simplesmente para ser um crente, só para participar de uma igreja, porque se ele estiver fazendo isso, irmãos, ele está perdendo o seu tempo, né? Mas eu creio que todas as pessoas que aceitaram a Cristo, porque acreditam no arrebatamento da igreja, acreditam na volta de Jesus, né? E acredita, glória a Deus, o que tem preparado para nós no reino dos céus. Aqui, irmão, Deus usando apóstolos, dizendo para os irmãos de Gálatas, né? Dizendo assim: irmãos, né? Fica firme na liberdade que Cristo vos já libertou. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, irmão, trazia essa mensagem para aqueles irmãos, glória a Deus, lembrando eles: olha, vocês um dia foram libertos por Cristo, vocês saíram do jugo da servidão, vocês saíram da escravidão, e agora vocês estão libertos. Amém? Não torne novamente, né, se colocar debaixo do jugo da servidão. Glória a Deus. O que estava acontecendo aqui, irmãos, com aqueles irmãos ali, glória a Jesus, naquela região de Gálatas, glória a Deus, que aqueles irmãos que estavam ali, irmãos, eles conheceram a Cristo Jesus, o Senhor, pela fé, como meu irmão que hoje está aqui, pela fé na palavra, aceitou a Cristo como o Salvador das suas almas. Amém? Mas aqueles irmãos ali, irmãos, novamente estavam tentando voltar novamente à velha religião. Qual é a velha religião? Glória a Deus, que muitos no passado seguiam. Glória a Deus, voltasse novamente a circuncisão, né? Porque depois da morte de Cristo lá na cruz, não precisava mais o homem circuncidar como fazia o povo israelitas, de todo homem. Glória a Deus, tinha que ser circuncidados depois do nascimento, e agora não precisava mais. Glória a Deus. E aquele povo, irmãos, ali que já tinha conhecido a verdade, glória a Deus, através, irmãos, das pregações dos apóstolos, dos discípulos, eles começaram a voltar novamente à velha religião. Amém? E Paulo estava alertando eles, dizendo: olha, vocês saíram debaixo do jugo da servidão, e vocês ficaram livres da servidão. Não torne novamente isso. Glória a Deus. Mas viva a palavra de Deus. Amém? E o que essa mensagem para nós no dia de hoje ela serve? Porque nós não estamos tentando voltar, irmãos, à servidão, né? Ou que os Gálatas queriam fazer, que era voltar a seguir a lei novamente, né? Glória a Deus, que não poderia salvar eles, porque eles não conseguiriam obedecer todas as leis. Os irmãos sabem disto, que o homem, glória a Deus, é salvo, irmãos, pela graça e pela infinita misericórdia de Jesus. Amém? De que maneira que o homem é salvo? No momento que o homem entrega a sua vida para Cristo, aceita Cristo como Salvador, mas ele sabe que sempre ele vai ser um pecador, mas um pecador do que? Arrependido na presença de Deus. Amém? O que o apóstolo Paulo estava dizendo para aqueles irmãos, dizendo que vocês estão com uma grande oportunidade na vida de vocês, de sempre achar o perdão dos vossos pecados, glória a Deus, e sempre estar na presença de Deus. Amém? Por quê, irmãos? Porque o dia que nós aceitamos a Cristo como o Salvador da nossa alma, nós aceitamos Ele para morar nos céus, não é verdade?
E quando nós passamos pelo batismo nas águas, o que aconteceu com nossos pecados? Ele todos ficou no fundo do rio. Dona Jesus, ele ficou nas águas. No momento que a minha irmã, meu irmão passou pelo batismo, tudo que você fez, que você praticou, ficou lá. Glória a Deus. E agora, irmãos, tudo que você fazer, glória a Deus, e depois do batismo nas águas, você prestará conta a Deus. Amém? Então, essa foi o alerta de Paulo, dizendo: olha, vocês já estão livres, vocês já estão libertos, não torne se colocar debaixo do jugo da servidão. Essa mensagem serve para nós de hoje, para nos lembrar que nós, amém? Há muito tempo atrás, nós vivíamos na escravidão do pecado. Glória a Deus, na escravidão da mentira, na escravidão, irmãos, talvez até mesmo da idolatrias, da bebidas, né? Da prostituição. O que nós temos que pensar hoje, que nós estamos livres, amém? Pela uma oportunidade que Cristo deu para nós, lá na cruz, amém? E que nós não tornemos novamente essa escravidão, glória a Deus, porque nós perderemos a nossa salvação. Por quê, irmão? Porque Jesus, ele está para voltar. Olha o que diz aqui, Tessalonicenses capítulo 4, glória a Deus, e o versículo 14 diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também o que em Jesus dorme, Deus tornará a trazer com ele. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos, para a vida do Senhor, não perecemos, mas os que dormem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele na nuvem, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Foi por isso que nós aceitamos a Cristo como Salvador. Amém? Agora, irmãos, nós temos que sempre olhar para a nossa vida e vejar se nós não estamos sendo escravos novamente do pecado. Glória a Deus, escravo novamente das imundícias das trevas. Amém? Porque se tivermos, nós temos que se libertar. Porque se meu irmão, se a minha irmã está esperando esse Cristo, esse Jesus que está dizendo aqui em Tessalonicenses capítulo 4, glória a Deus, ele voltar, nós temos que estar preparados. Amém? Porque está dizendo aqui: o que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiros. Não importa, irmãos, se alguém morreu há tem mais de 100, 200, 1000 anos atrás, ou desde de Adão, mas por tiver, glória a Deus, o direito da sua salvação, eles vão ressuscitar para a glória de Deus. Amém? Então o nosso tempo aqui nesta vida, irmão, não podemos perder, mas sempre ganhar na presença de Deus. Amém? Hoje estamos vivos, amanhã poderemos estar nas sepulturas, mas uma coisa certeza: o nosso nome é escrito no livro da vida. Amém? E aí, irmãos, quando as trombetas de Deus tocar, que os anjos tocar as trombetas para a vida do Filho do Homem, que se chama Jesus, aqueles que estiverem na sepultura ressuscitarão. Amém? Assim diz o apóstolo Paulo. Aí ele continua dizendo: mas aquele que está vivo serão transformados e levados com Cristo nas nuvens de glórias. Amém? Então Cristo vai voltar, Jesus vai voltar, né? É uma promessa, glória a Deus, que foi feita para os seus apóstolos, para nós também no dia de hoje. Eu vou, mas eu volto, né? E quando Jesus estava ali subindo no Monte das Oliveiras, aquela nuvem que levou ele para os céus, aqueles dois varões de branco, aqueles dois anjos, disse: por que olhai para cima, varões galileus? Não sabeis que nessa mesma nuvem que ele subiu, da maneira que ele está subindo, ele vai voltar? Amém? Então nós esperamos, irmãos, Jesus a qualquer momento, qualquer hora. Jesus pode se manifestar na nuvem de glórias e buscar meu irmão, a minha irmã. Mas se você estiver debaixo do jugo da servidão, amém, com as suas vidas, glória a Deus, na escravidão, o escravo
não tem direito, glória a Jesus, aleluia, de estar com Cristo, né? O escravo não tem direito de estar com seu senhor nas festas, não. Escravo é escravo, mas o livre tem, glória a Jesus, vai estar com Cristo naquele dia, glória a Deus, cantando o hino da vitórias, amém? Então por isso que o apóstolo Paulo dizia para aqueles irmãos: não torne novamente tornar debaixo do jugo da servidão. Nós que um dia aceitamos a Cristo, nós estamos esperando Jesus voltar, irmãos. E se Jesus não voltar quando nós estivermos vivos, Ele vai voltar quando nós estivermos na sepultura. Eu pergunto para os irmãos: você está preparados para Jesus, para receber Cristo quando as trombetas tocar? Será que você vai ouvir, glória a Deus, as trombetas tocar? Você vai ressuscitar, glória a Deus, no dia da volta do Senhor? É isso que nós temos que perguntar para nós mesmos e ver como que está a nossa vida na presença de Deus, amém? Porque muitas pessoas, irmãos, hoje ele é crente, glória a Deus, e ele só pensa em bênçãos, né? Só pensa em prosperidades, só pensa, irmãos, de se dar bem nesta vida. Não, irmãos, o servo do Senhor, a serva do Senhor, nesta vida, glória a Jesus, não tem importância mais, amém? Não tem. O próprio Jesus disse: juntai um tesouro aonde a traça e a ferrugem não consome, mas um tesouro no céu, porque ali está o vosso coração, amém? Glória a Deus. A nossa preocupação é com a nossa salvação. O meu irmão tem que preocupar com a sua salvação, porque ela é para a eternidade. O caminho que você escolher, o lugar que você escolher, vai ser para toda a eternidade, com Deus ou sem Deus, ela é eterna, amém? Então a palavra do Senhor está dizendo aqui que o apóstolo está dizendo aqui, porque se cremos que Jesus ressuscitou, todos aqueles que dormiram em Cristo também vão ressuscitar, amém? Tem crente, irmãos, que ele tem dúvidas, tem muitos crentes por aí que tem dúvidas, né? Será mesmo que Jesus vai voltar? Será mesmo? Sabe por que eles têm dúvida? Porque eles não vivem na verdade. Porque todas as pessoas que têm certeza que Jesus vai voltar, que ele tem certeza que a palavra é verdade, irmão, ele procura fazer de tudo, porque você não sabe a hora que a morte bate na tua porta. De repente você está andando na rua, lá vem um carro, foi. De repente você está andando, lá deu um infarto e foi, né? De repente você está, glória a Jesus, aí a morte chega, e daí? Glória a Deus, ela não te avisa, e nem Jesus vai te avisar: se prepara porque a morte vai chegar. Não, irmãos, Cristo não avisa, Ele avisa na palavras, amém? Jesus deu oportunidade para o meu irmão, para a minha irmã, andar nos caminhos estreitos. Por isso, quando perguntaram para ele: Senhor, são muitos que vão ser salvos? Ele disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porfiai, porque muitos procurarão e não conseguirão, mas o caminho largo é o caminho da perdição, e muitos por eles vão andar, amém? Então veja bem, nós temos, glória a Jesus, que lutar pela nossa salvação. Hoje, se o meu irmão, se a minha irmã quer ser um crente fácil, você pode até ser um crente fácil, glória a Jesus, né, de andar, mas não entra no reino dos céus, irmãos, né? As pessoas hoje estão procurando, muitas vezes, facilidade para ser um cristão, não é isso? Glória a Deus. Já vi pessoas dizer assim: não, pode ficar tranquilo, lá na minha igreja pode tudo, lá pode, só não pode entrar no reino dos céus, amém? Porque eu digo para os irmãos: se o meu irmão, se a minha irmã não estiver enquadrado dentro da palavra de Deus, irmão, você pode estar em qualquer igreja, glória a Jesus, vai ficar no dia da volta do Senhor, porque Cristo não vem buscar a igreja, o salão. Cristo vem buscar meu irmão, minha irmã, que entregou a sua vida, viveu a palavra do Senhor, guardou no coração a palavra do Senhor, que buscou a Deus sempre vivendo a palavra do Senhor. É isso que Jesus vem um dia para buscar. Pode bater palma e glorifica o nome do Senhor, amém? E ele está dizendo aqui que ele virá com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Glória a Jesus, com trombeta de Deus, amém? Só que eu digo para você, irmãos, nós esperamos Jesus voltar,
né? Hoje, amanhã, depois. Glória a Deus. Talvez ele pode até demorar, né? Achamos que estamos demorando, pode talvez levar mais 100 anos, né? Porque Deus ele trabalha da maneira que Ele quer. Mas nós, glória a Jesus, a qualquer hora, né? Pode ter uma fileira de carros nos levando, né? E as pessoas dizendo, mas foi uma boa pessoa. Como é para Deus? Foi? Glória a Jesus. Isso que nós temos que perguntar, né? Para nós mesmos. Todas as pessoas que ele, quando está lá dentro do caixão, ele fica bonzinho, né? As pessoas chegam perto dele, olha, mas foi uma boa pessoa, né? Mas era uma pessoa boa, nem que não valia nada, mas não sei se a pessoa tem medo, o que é. Tudo se torna bom quando está ali. Mas eu digo para os irmãos, bom, nós temos que estar na presença de Deus, amém? A minha irmã, o meu irmão tem que estar bom quando Cristo se manifestar e o Senhor dizer, fosse fiel no pouco, no muito eu te colocarei, amém? Pode bater palma, eu glorifico o nome do Senhor. Glória a Jesus. É isso, irmãos, que é importante para nós. Glória a Jesus. É isso que é importante para nós, irmãos. Glória a Deus, está na presença do Senhor. É esperar Cristo voltar e nós ter a nossa salvação, amém? Em breve Jesus vai voltar, irmãos. Por esse tempo, agora 3 vezes eu já sonhei com o arrebatamento da igreja. Glória a Jesus. A primeira, glória a Deus, sonhei que Jesus, irmãos, né, vinha. Glória a Deus, eu estava no lugar e, glória a Deus, um monte de gente e poucas pessoas subiam, amém? Glória a Deus. E quando eu olhava para mim mesmo, eu estava subindo, né? Aquela roupa que eu tinha ficava para trás, né, assim, mudava, né? Eu vinha subindo, glória a Jesus. Eu acordei. Depois sonhei novamente, irmãos, né, um outro dia, a volta de Jesus novamente. E uma voz dizia, Jesus está voltando. E esses dias novamente eu tornei a sonhar novamente, glória a Jesus, na parte da manhã, que Cristo tinha arrebatado a igreja. E todo mundo, glória a Deus, diz assim, muitas pessoas, né? Muitas pessoas, todos estavam no lugar, aonde, irmãos, pareciam paraísos, um lugar, irmãos, que tinha pedras reluzentes, pedras preciosas, que brilhavam, uma luz, glória a Jesus, incomparáveis. E aí, uma voz dizia, Cristo arrebatou a sua igreja, e todos estavam, glória a Jesus, parece que estava subindo numa nuvem, amém? Muita gente, glória a Deus, sendo ali, glória a Jesus, levados, amém? Agora eu digo para os irmãos, nós temos que estar preparados, porque Jesus, irmão, Ele está voltando, e se Ele não voltar, nós vamos descer à sepultura, e nós temos que estar com a nossa alma preparada, amém? Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Gálatas capítulo 5, glória a Jesus, ele está dizendo aqui, né, para aqueles irmãos, pois fica firme na liberdade que Cristo vos libertou. Não torne novamente voltar para o pecado, não torne novamente tornar pelo jugo da servidão. O que Paulo dizia para aqueles irmãos de Gálatas, dizendo, Cristo abriu uma oportunidade para você pela salvação, sempre pela graça, a salvação sempre pela fé, amém? E vocês querem voltar novamente à antiga religião? Glória a Deus. Não torne novamente debaixo do jugo da servidão, mas esperais Cristo, porque Cristo breve voltarás, amém? Pode bater mais palmas, glorifica o nome de Jesus, amém? Porque aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz, porém andai em espírito, não cumpra a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, põe um ou outro para não fazer o que quer. Então veja bem, todas as pessoas, glória a Jesus, ele tem uma luta com si mesmo. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Irmão, se é crente, não é como as pessoas estão pensando por aí, não, né? Não, agora eu sou um crente, eu sou religioso. Não, ele tem uma luta, irmãos, e esta luta é com ele mesmo, todo dia. Você imagina, você lutar com você mesmo, com a tua carne, amém? Como Jesus lutou para não ir para a cruz. Lembra lá que Jesus estava lá no monte, o que ele orou ao Pai? Se for possível, passa de mim esse cálice, porque ele sabia que ele tinha que enfrentar a cruz, amém? E o Senhor disse, olha, a minha graça te basta,
Glória a Deus. Então veja bem, irmãos, nós também enfrentamos, glória a Deus, e nós temos que sacrificar nossa carne, sacrificar nossas vidas, se nós queremos ter salvação. Amém? Não se iluda, irmão, não se iluda como cristão, não, mas espera Jesus voltar. Oração, peça perdão a Deus. Você vai errar, vai, eu vou errar, vai, mas continua pedindo perdão a Deus todos os dias. Glória a Jesus, porque não é o pecado grande que vai levar muito para o inferno, é o pequenino, aquele que você, glória a Jesus, acha que não é nada, é aquilo que vai te levar para o abismo. Amém? Porque o grande você pede perdão, né? Sim, se você fala um palavrão, você falou, me perdoa, né? Deus perdoa, porque essa foi a vontade de Cristo, glória a Jesus. Mas aqueles pequeninos, aquilo que você acha que não é, este é o problema. Este, glória a Jesus, é o que aqueles irmãos aqui de Gálatas estavam fazendo, voltando novamente à religião velha, querendo circuncidar novamente, né? Seguir novamente a velha tradição. Por quê? Porque a velha tradição? Porque a velha tradição não exigia tantos deles, amém? Não exigia. Agora Cristo sim, Cristo ele exige, e Ele, glória a Deus, quer que nós, cada dia mais, nós vivemos a palavra de Deus. Se você olhar para a história dos apóstolos, né, você vai ver o que é ir morar nos céus. Glória a Deus. Olha para a vida dos apóstolos, irmãos, né, que foi escolhido por Cristo, que fez parte dos 12 apóstolos. Olha para a vida deles: Pedro crucificado de cabeça para baixo, né? Tiago degolados, cortado a cabeça, né? Glória a Jesus. E outros foi arrastado até a morte. Outros irmãos, glória a Jesus, foram decapitados. Todos morreram matados. O único que a Bíblia diz que não morreu matado foi João, que escreveu o Apocalipse, mas ficou um tempo na ilha de Pátimo como prisioneiros, né? Então veja bem, todos. Aí você pode dizer, mas como que pode ser isto, né? Servidor do Deus vivo, do Criador, né? Todos passaram por isto. Pois é assim que é a salvação, entendeu? A salvação é com lutas. Olha a vida de Paulo. Paulo dizia nas suas palavras, se você pegar a história de Paulo, você vai ver Paulo reclamando, né? Que um dia ele estava preso, glória a Deus, e ele estava sendo condenado por pregar a palavra de Deus, irmãos, e não apareceu um irmão do que ele pregou a palavra de Deus para ir defender ele lá na cadeia onde ele estava sendo acusado. Se você pegar uma das cartas de Paulo, você vai ver ele reclamando, né? Glória a Jesus, que ele foi abandonado na prisão pelos irmãos, né? Por que não foram? Com medo de ser mortos, né? O outro não estava nem aí, Paulo mesmo se vira. Glória a Jesus. Então você vê que salvação, irmão, é através da luta, salvação através de nós batalhar e ser fiel a Deus até o fim. Amém? Muitas pessoas podem dizer, mas coitado deles, fizeram tudo e morreram desses tipos. Mas você não sabe o tamanho do galardão que esses homens vão ter naquele dia da volta de Jesus. Amém? Não sabe o galardão que o meu irmão, a minha irmã, que essas pessoas que muitas vezes estão perdendo a sua vida por causa do Evangelho de Cristo, vão ter. Amém? E quantas pessoas que tiveram grandes oportunidades de ter um galardão que é grandes, né? E naquele dia vai ser rejeitado da presença de Deus, com toda a oportunidade que teve de pregar a palavra de Deus, de anunciar, de ser dar um bom testemunho. Porque pregar, glória a Jesus, não é você ganhar alma para Cristo, não é somente você ser um pregador, não. O seu bom testemunho no seu trabalho, o seu bom testemunho de você andar, o seu bom testemunho aonde você passar, a pessoa olhar para você e ver que você é diferente, né? Olha para você diferente. Como aquela pessoa diferente, como aquela pessoa alegre, olha aquela maneira daquela pessoa, né? É uma pessoa pronta, né? Você não vê ele falando mal de ninguém, uma pessoa pronto se só ouve, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa mansa. Glória a Jesus. Esse é o bom testemunho que nós temos que dar na presença de Deus. E muitas pessoas, né, através do bom testemunho, entrega a sua vida para Cristo e aceita Ele como o Salvador da sua alma. Fique de pé para nós fazer uma oração a Deus. Nós vamos falar com Deus agora. Você vai pedir: Senhor, Pai, estamos aqui na Tua presença, em nome de Jesus, ó Pai.
Meu Deus, eu estou aqui na tua casa, glorificando o teu nome, Senhor, junto com meus irmãos e minhas irmãs, ó Pai. Meu Deus, eu entrego nas tuas mãos, Pai, a tua igreja, eu entrego nas tuas mãos, meus irmãos. Meu Deus querido, Pai, fortalece as nossas vidas, Senhor. Na tua presença eu estou, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Continua falando no coração do meu irmão, da minha irmã, que estão esperando a volta do Senhor, meu Deus, que estão esperando Jesus voltar. Jesus vai voltar para buscar a igreja, para buscar o meu irmão, a minha irmã, para buscar a família, Senhor. Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos nessa noite, Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos nessa noite, porque eu creio, Pai, que a grande vitória vem do Senhor, meu Deus. Senhor, abençoa meus irmãos, minhas irmãs. Meu Deus, hoje estamos aqui na tua casa, no primeiro dia da semana, Senhor. Meu Deus, abençoa cada um agora. Meu Deus, abençoa todos, meu Pai. Vai curando, libertando, tocando nessas vidas. Que a mensagem continua falando nos corações. Abre as portas em nome de Jesus. Amém? Pode bater palma, glorifica o nome do Senhor.